O Justiça para Todos veio para uma entrevista especial com a ministra Regina Helena Costa aqui no Superior Tribunal de Justiça. A magistrada está no STJ desde agosto de 2013. Muito obrigada por nos receber aqui no gabinete da senhora, ministra. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar para a TV Justiça. Obrigada. É um prazer. Ministra, a senhora foi juíza federal por 13 anos, desembargadora federal por 10 anos, na terceira região. Como que essa experiência reflete no trabalho aqui no STJ? Eu penso que seja uma experiência muito rica o exercício da magistratura federal e que, sem dúvida alguma, me ajudou muito no trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no Superior Tribunal de Justiça, porque aqui os ministros exercem, claro, uma jurisdição nacional. Então, vir com essa bagagem, com essa experiência tão rica de exercer a jurisdição federal, especialmente na terceira região, de onde eu vim, que é a região que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que tem muito volume, muito trabalho e muita diversidade de tese. Então, realmente uma experiência muito boa e acredito que seria imensamente mais difícil chegar aqui sem ter tido esse tempo todo de magistratura federal. Certamente, Ministra, a senhora tem muita experiência e muitos estudos na área tributária, O CTN, o Código Tributário Nacional, é de 66. Como que a senhora avalia isso? Ele precisa de algum ajuste? Qual a opinião da senhora? Eu costumo dizer que o Código Tributário Nacional ele é um sobrevivente, porque ele foi editado em 1966, é a Lei 5.172 de 66, e logo que ele foi editado, quer dizer, quando ele nasceu, ele existia a Constituição de 46, de 1946. Logo depois que ele foi editado, já sobreveio uma Constituição nova em 67. E isso já causou o primeiro desajuste entre o Código e a Constituição. As Constituições brasileiras tradicionalmente tratam de matéria tributária como nenhuma outra Constituição que se tem notícia. Então, da tradição brasileira, do constitucionalismo brasileiro, tratar de matéria tributária, tratar da disciplina da tributação em nível constitucional. Então, isto, um código que nasceu antes das constituições e nasceu antes, portanto, da Constituição atual, isso causa uma série de problemas, O código, por vezes, diz coisas que a Constituição não diz. Então, significa dizer que naquelas disposições que ele assim se expressa, ele não foi recepcionado pela Constituição, então foi revogado por ela, porque ela é uma lei de maior hierarquia. Há coisas que a Constituição diz que o Código não conhece, porque são realidades que ele não existiam na Constituição de 46, quando ele nasceu. Então, nós temos uma série de problemas, É um código, por exemplo, que não trata das contribuições, que são tributos importantíssimos, hoje os tributos que geram maior arrecadação para a União, e são também os tributos mais polêmicos, mais questionados judicialmente, então o Código não conhece, não tem uma norma sobre isso, e o Código deve trazer especialmente normas gerais de direito tributário. Então, é um código com muitas dificuldades, por isso que eu digo que ele é um sobrevivente, mas assim, carinhosamente, habilidade de sobrevivente. Diante disso, como é que fica a missão do STJ, para uniformizar aí a interpretação da lei federal? Tarefa nada fácil. É verdade. Justamente por essa característica da disciplina da tributação, ela está tão constitucionalizada, então isso evidentemente outorga, em primeiro lugar, ao Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional, cuidar dessas questões, apreciar essas discussões tributárias sob o prisma da Constituição. Ao STJ cabe exatamente fazer a uniformização da interpretação da legislação federal. Como o Código Tributário Nacional é uma lei federal, e com todas essas dificuldades que eu já rapidamente ponderei, a missão importantíssima do STJ em matéria tributária é justamente uniformizar a interpretação da aplicação desse código. E que não é uma coisa fácil, especialmente porque é um código que está com esses problemas. Então, muitas vezes será possível, será mais do que possível, será necessário até desenvolver uma interpretação construtiva para dizer, afinal de contas, vamos uniformizar a vários preceitos que permitem ou que ensejam mais de uma interpretação. O STJ tem feito esse trabalho. Então é um trabalho de uniformizar e de dizer, na verdade, o que é o código, o que ele quer expressar, com todas essas dificuldades e com todas essas armadilhas,
não recepção, revogação ou não exata compatibilidade entre as normas do Código e a Constituição. Caso a Constituição Federal tivesse uma boa estruturação, né, sobre as questões tributárias, ainda assim o Código seria necessário para dar um norte? Sim, aí? Porque a Constituição ela traz os grandes temas sobre tributação. Então, são basicamente 4 grandes temas de que a Constituição trata e que rapidamente posso dizer o seguinte. Primeiro, a Constituição prevê as regras matrizes de incidência tributárias, o que significa dizer que ela estabelece quais são os fatos que podem ser tributados, especialmente com os impostos, ela diz isso. A Constituição ela classifica os tributos. Quer dizer, ela diz quais são as espécies tributárias. Uma Constituição, realmente, nenhuma Constituição faz isso. Dizer o que são impostos, o que são taxas, o que é contribuição de melhoria, o que são contribuições, empréstimos compulsórios. A Constituição diz isso. Em terceiro lugar, ela reparte as competências tributárias. Ela diz que, como nós estamos numa federação, e tanto a União tem os seus tributos, Estados-membros, municípios e o Distrito Federal, a quem compete fazer o que em matéria tributária. A Constituição diz isso também. E, para completar, é o quarto grande tema de que cuida a Constituição em matéria tributária, a Constituição estabelece quais são as limitações ao poder tributário. Então ela diz até onde o Estado, né, pode ir e retirar uma parte do patrimônio do cidadão a título de tributo. Então a Constituição estabelece princípios muito importantes, imunidades, uma série de coisas. Então a Constituição trata desses grandes temas, das grandes linhas sobre tributação. Agora, ao Código cabe um outro papel. O Código, ele basicamente serve para conter as chamadas normas gerais sobre tributação. Então ele vai, como ele tem uma natureza de lei complementar, ele vai pegar esses preceitos constitucionais e detalhá-los, né? Então ele vai desdobrar, vai detalhar. E isso é importante porque, vejam como o sistema é complexo. Você tem a Constituição, tem o Código que traz as normas gerais, são normas para todos os entes da federação, e aí cada pessoa política, cada ente da federação tem as suas leis tributárias também. Então é um sistema muito complexo, um sistema tributário muito difícil, porque eu tenho uma legislação constitucional, eu tenho uma legislação nacional, eu tenho uma legislação federal, várias estaduais, municipais, distrital. Tudo isso tendo que conviver harmonicamente, né?